Conectado com você, conectado com o mundo. Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Continuaremos trazendo a melhor informação para você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui na Rede Record de televisão. E uma chuva forte foi o suficiente para inundar quase que uma cidade inteira no interior de São Paulo. Um homem morreu ao tentar salvar o pai. Ele foi arrastado pela correnteza. Acompanhe. A forte chuva desta noite castigou a Americana e deixou a cidade num verdadeiro caos. Um homem de 39 anos morreu afogado no Jardim Lisandro. Na hora da forte chuva, uma enxurrada se formou nessa rua. O dono deste carro, percebendo que o veículo estava sendo arrastado pela água, veio até aqui numa tentativa de salvar o bem. Mas quando chegou, acabou prendendo a perna entre a roda e a lataria do veículo. Foi aí que o filho dele, percebendo que o pai estava em perigo, veio até aqui numa tentativa de salvá-lo. Mas quando chegou neste ponto, acabou escorregando e foi parar embaixo do carro. Em uma hora, choveu 40 milímetros de água. O Ribeirão Quilombo transbordou e aí começaram os transtornos. Ruas alagadas, carros submersos. Segundo o inspetor da Guarda Municipal, ele nunca viu uma chuva como essa na cidade. Foi uma coisa atípica, né? Foi nesses 22 anos que eu tenho de Americana, eu nunca vi tamanha chuva. Hoje em dia, acompanha o drama de uma mãe que espera há meses o cumprimento de uma decisão judicial que pode devolver ao filho dela a oportunidade de ouvir. O menino nasceu com problemas de saúde e fez um implante coclear, mas o equipamento foi roubado junto com a bolsa da mãe. A reposição desse aparelho, que vai permitir a audição do menino, virou uma verdadeira peregrinação. E a repórter Elaine Cortez acompanhou uma das idas de mãe e filho ao hospital. Confira na reportagem. Já passou metade de um ano e esta é a 7ª tentativa por uma resposta. Mãe e filho chegam mais uma vez ao Hospital das Clínicas de São Paulo, depois de uma viagem de quase 4 horas. Desta vez, o deslocamento foi ainda mais difícil. Enzo, de 4 anos, acabou de passar por uma cirurgia de correção em um dos pezinhos. O encurtamento do tendão é uma das sequelas que o garotinho enfrenta por ter nascido prematuro de 6 meses. Ele pesava menos de 1 quilo e media 34 centímetros. Enzo quase não sobreviveu. O pequeno não estica um dos braços, tem uma das pernas paralisadas, calcificação no cérebro e perdeu completamente a audição. Era uma vez um gatinho, um miau. Diante de tantos desafios, essa mãe luta para que o filho tenha uma história de superação. Aos 2 anos, Enzo fez um implante coclear no HC de São Paulo. Um microchip dentro da cabeça, conectado por um ímã a um aparelho na orelha direita, o permitiu escutar. Tá ajudando a mãe? Enzo tem chances de falar. Tudo, muito bem. Todo o desenvolvimento desde a cirurgia em novembro de 2014 foi paralisado por causa de um assalto. O aparelho externo de Enzo foi levado na bolsa da mãe em dezembro do ano passado. Ele já perdeu tudo que ele já sabia, né? O mamãe, que ele tentava falar. Então agora ele só faz mesmo gestos em libras. Mais nada. O Hoje em Dia mostrou o drama desta mãe em busca de um novo aparelho que custa cerca de R$40 mil. Com a renda de 2 salários mínimos, sendo grande parte usada em despesas médicas, Tuane pediu ajuda da Defensoria Pública para que o Hospital das Clínicas fornecesse outro equipamento. Essa criança é vítima do Estado 2 vezes. A primeira questão ela é vítima de uma segurança pública ineficiente. E agora ela é vítima de um Estado que não cumpre com seu dever de zelar pela saúde do cidadão. Essa criança não precisaria ter entrado com um processo no judiciário se nosso sistema de saúde funcionasse, claro, se nosso sistema de segurança pública funcionasse adequadamente. A Justiça decidiu em 3 dias. O HC deveria dar um novo aparelho ao paciente. O prazo de 1 mês venceu sem resposta. Uma nova liminar determinou então multa de R$40 mil pelo descumprimento da decisão e exigiu que o hospital fornecesse o equipamento no máximo em 10 dias.
A liminar tem que ser cumprida imediatamente. Enquanto a liminar estiver vigente, ela deve ser cumprida. Por quê? Porque a liminar ela pressupõe que eu antecipo os efeitos de uma decisão que só viria ao final de um processo. Então, o juiz deu a liminar, concedeu a decisão, isso desde já tem que ser cumprido. Se não cumprir, se o secretário de saúde não cumprir a decisão judicial, o que pode acontecer? Ele pode ser processado por crime de responsabilidade, ele pode ser condenado por improbidade administrativa e responde também por descumprimento de ordem judicial. Ele pode ser processado e punido. Se esse agente público amanhã, inclusive, quiser se candidatar a alguma coisa, ele pode estar, inclusive, impedido de se candidatar, já que ele pode se tornar um ficha suja, porque houve uma condenação a ele de improbidade administrativa. No dia 18 de maio, mais uma vez, o prazo venceu. A mãe de Enzo procurou a defensoria, mas o órgão só enviou ofícios ao Hospital das Clínicas. O advogado especialista em direito da saúde explica que esta é uma prática comum, já que a defensoria também pertence ao Estado e não costuma pedir à Justiça medidas tão rigorosas, embora elas sejam possíveis. O que pode ser feito num caso como esse? Você pode pegar orçamentos e fazer o requerimento para que o Estado, para que o juiz, então, faça o bloqueio da ordem judicial nesse orçamento, essa é uma primeira possibilidade, e a segunda possibilidade, informar o descumprimento da ordem judicial para o juiz e requerer que ele tome medidas mais drásticas, tais como arbitramento de multa, expedição de ofício ao secretário de saúde para que ele responda por crime de desobediência judicial e, inclusive, improbidade administrativa se ele não fizer o cumprimento da ordem. No Hospital das Clínicas, a informação recebida pela mãe de Enzo foi de que o processo teria sido arquivado. Nós estamos aqui com todas as decisões da Justiça e dessa vez nós vamos tentar entrar junto com a Tuane e com a criança para entender qual é o posicionamento do hospital. Vamos lá? Vamos. O acesso é aqui no quinto andar, aqui, sabe, ó, você segue aqui reto, aí tem como se fosse uma pracinha. Entrando aqui, tem uma cancelinha ali, tá? Entrando ali, a Beth já vai te receber ali. Da assessoria de imprensa? Isso. Mas a nossa gravação é na ouvidoria, mesmo assim mas ela eu vou lá? vai te receber lá e vai te levar até A ouvidoria? Então tá bom. Na próxima entrada. Tá bom. Daquela recepção grande. Tá bom, obrigada. Depois de uma longa espera, a gente tentou esse pedido pela produção. Seria interessante se alguém pudesse falar com a gente. Eu vou perguntar para o jurídico, ver o que aconteceu e aí eu já passo para você a informação. Esse processo já corre desde dezembro, moço, dia 15 de dezembro. Tudo bem. Pode deixar. A gente aguarda, Beth. Pode aguardar. Obrigada. A informação que nós acabamos de receber da assessoria de imprensa é de que o aparelho está em processo de compra. Eles não souberam dizer em que estágio desse processo está, de fato, né? Nem quando ela vai ter o aparelho em mãos finalmente. Adiantaram que ela recebeu uma informação errada, né, Tuane? Isso, eles falaram que a informação que me passaram do processo arquivado estava errada, isso não procede. Mas de informação errada em informação errada, a gente continua sem saber quando a situação do Enzo efetivamente vai estar resolvida e a gente vai continuar acompanhando. Assim a gente espera, né, que consiga ter uma resposta para acabar com esse caso. Quase 2 horas depois da chegada, cansaço, fome e mais uma vez incerteza. Eu saio decepcionada, porque não tem uma solução para esse caso. E tudo que eu mais quero é que acabe isso. Bom, é um problema do Enzo que a gente vai continuar acompanhando. Por nota, a Defensoria Pública de São Paulo diz que está empenhando todos os esforços para que o Enzo receba o aparelho auditivo. A Secretaria de Estado da Saúde também enviou nota em que informa que está cobrando o fornecedor para que entregue o equipamento o quanto antes e que a expectativa é que isso ocorra ainda neste mês de junho. 3 suspeitos foram presos, acusados de pertencer a uma das maiores quadrilhas organizadas, criminosos no estado de São Paulo. De acordo com a investigação que durou 8 meses, 57 pessoas foram parar atrás das grades. A quadrilha é suspeita de roubos, tráfico internacional de drogas e também comércio ilegal de armas. Veja.
Não era uma casa de campo qualquer, mas um centro de distribuição de drogas no interior de São Paulo. O local foi usado por uma quadrilha que tem seus integrantes espalhados no Brasil, Bolívia e Colômbia. 3 deles foram presos com armas e 20 quilos de cocaína. Mas a investigação, que começou há 8 meses, já prendeu 57 traficantes e 2,5 toneladas de droga, além de armamento pesado. Segundo a polícia, a quadrilha implantou um nível de organização parecido com o de empresas. Os criminosos se dividiam em 3 setores, conhecidos como diretorias. Cada um desses núcleos tinha uma função específica que envolvia desde a entrada de armas e drogas no Brasil até a distribuição e o envio para o exterior. Nas diretorias do tráfico, havia estrangeiros e membros da facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. Eles usavam dinheiro de grandes roubos para financiar as ações da quadrilha. Até agora, a polícia calcula quase 3 milhões de reais em bens apreendidos. O dinheiro que eles perderam com drogas e armas e veículos, aí você consegue desestabilizar a organização. Olha, como eu sempre digo, existe o criminoso eventual e o criminoso profissional. Moradores da Grande São Paulo estão apavorados com a quantidade de assaltos à mão armada. Uma rua, em especial, pode até levar o título de Rua do Medo. Os crimes acontecem diariamente e os criminosos nem se preocupam com as câmeras de segurança. Não importa o período. Durante o dia e também à noite. Nesta rua, no centro de Diadema, na Grande São Paulo, os moradores já sabem. Toda semana acontece um assalto. Você não pode sair 6h30 da manhã que você é assaltado, você não pode chegar às 7 da noite que você é assaltado, tá? Então a gente não sabe o que fazer, a gente tem que ficar dentro de casa preso e os bandidos soltos. Nada afasta o perigo. Casas que lembram muralhas de presídios. São sempre os mesmos ladrões, eles já sabem o horário dos moradores que saem e entram dentro de casa. Aqui virou a Rua do Medo. É uma coleção de flagrantes. Aqui o assalto é praticado por motociclistas. 2 homens cercam o carro onde o casal conversa. Um deles leva a carteira e os celulares das vítimas. Repare que um vizinho acompanha tudo do alto sem poder ajudar. Mais uma vez, um casal é o alvo. Os 2 assaltantes passam na rua e observam as vítimas do outro lado. E seguem sem levantar suspeita. 1 minuto depois, a dupla retorna e, com a arma em punho, revista o casal, que perde os pertences para os criminosos. Nesta outra gravação, o assaltante observa a mulher que se preparava para sair de casa. O homem retorna e leva o veículo da vítima. No carro preto está uma família prestes a ser assaltada. 4 criminosos aguardam no veículo vermelho o melhor momento para agir. Assim que o pai desce com os filhos, 3 assaltantes correm com a arma em punho no meio da rua. Um deles retira a mulher do veículo e pega uma bolsa. As crianças acompanham a cena assustadas. Repare que um dos criminosos volta e agride com a arma engatilhada uma das vítimas. O último assalto foi agora no feriado prolongado. 7 menores armados em 2 veículos fizeram um arrastão por aqui. Os vizinhos contam que eles vieram roubando lá do começo da rua e levaram de uma só vez 3 carros. Seguiram fazendo vítimas por toda a extensão da via. Quem estava do lado de fora, entrando ou saindo de casa, ficou sem o relógio, a carteira, a bolsa e o celular. No mínimo umas 10 vítimas na rua. Na parte da manhã, por volta de umas 10, 11 horas da manhã, né? Alguns moradores preferem tentar a sorte em outro bairro. Medo, aqui o pessoal tá tudo com medo. Tenho medo de sair, eu tenho medo de voltar. A gente é refém. Em nota, a Secretaria de Segurança confirma que intensificou as operações para reduzir os crimes.
A delegada que investiga o caso do estupro coletivo da jovem de 16 anos no Rio de Janeiro considera que não será necessária uma acariação entre os suspeitos. O terceiro envolvido se entregou à polícia. Rafael Assis Duarte Belo se apresentou à polícia. Ele é o homem que fez uma selfie enquanto a vítima estava desacordada. Rafael publicou uma carta numa rede social. Na mensagem ele diz que errou ao tirar a foto, mas que é inocente. 3 acusados da agressão sexual continuam foragidos. Os 2 presos na segunda-feira prestaram um novo depoimento hoje. Quem também foi ouvida foi uma testemunha do jogador Lucas Perdomo. A jovem é amiga da adolescente e teria apresentado mensagens em que a vítima diz que Lucas não estava no local no dia do crime. O Lucas é conhecido no local como Petão. Ele teve relações sexuais com a Joyce no mesmo ambiente onde a teve relações sexuais com o Raí. Consentidas, normais. Coletar novos depoimentos, confrontar histórias e identificar alguma contradição nas versões apresentadas pelos suspeitos. É assim que a polícia tenta avançar nas investigações para reconstituir o crime de estupro. Outra fonte de informação é o Disque Denúncia. Em menos de uma semana, mais de 30 ligações anônimas sobre o caso. Manifestantes indignados com o estupro coletivo tomaram as ruas das principais capitais brasileiras, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo. Mulheres e homens de várias idades participaram do protesto na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato foi contra a cultura do estupro. A tinta vermelha no corpo simbolizava sangue. Com cartazes nas mãos e palavras de ordem, eles fizeram referência ao caso da adolescente violentada por 33 homens. A polícia estava no local, mas não precisou ser acionada. No Rio de Janeiro, um grupo se reuniu em frente à Candelária. A manifestação foi contra o machismo e em defesa das mulheres. Homens com cartazes repudiavam o estupro. Mães carregavam seus filhos. A principal motivação da maioria era o crime que chocou o país. A gente luta no momento por justiça, que eles sejam presos. A esperança é que algo mude daqui para frente. Há uma banalização da vida, há uma banalização da figura feminina. Daqui a pouco eles têm pena, eles têm liberdade, diminuição de pena, vai pra rua e fica aí, se vai estuprar de novo. E os casos de estupro não param de aparecer. A estudante da USP de 20 anos, que teria sido molestada por um colega durante uma festa universitária, falou com o jornalismo da Record. Ela relatou o drama que viveu. A cena, uma festa. Na pista de dança, esta jovem. A estudante da Escola de Comunicações e Artes da USP, que não quer mostrar o rosto, conta que o agressor chegou por trás e já cometeu o abuso sexual. Eu realmente não vi ele se aproximando, eu só percebi quando ele já estava me tocando. Antes disso eu não tinha visto ele. A jovem revela que empurrou o homem e foi para longe, mas ele foi atrás e cometeu de novo o mesmo abuso, colocando a mão dentro da calça dela. A estudante chegou a sentir dor. Ele chegou por trás da mesma forma e eu empurrei ele, porque realmente ele me machucou. E aí eu saí correndo atrás das pessoas que estavam organizando a festa.
O crime, segundo a estudante, aconteceu numa festa da faculdade dela, durante o tradicional JUCA, os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Foi neste salão do Sindicato da Polícia Civil em Sorocaba, interior de São Paulo, na madrugada do último sábado. Esta foi a primeira vez que a cidade recebeu os Jogos. Cerca de 6.000 estudantes de 8 faculdades do estado de São Paulo participaram do evento. Logo depois do segundo abuso contra a jovem, ela procurou os organizadores da festa, reconheceu o homem que estava sozinho num canto do salão. Ele foi expulso e levado até a rodoviária da cidade. Antes, os seguranças tiraram uma foto do RG dele. Foi assim que os alunos que também estavam na festa conseguiram identificar o homem. O suspeito seria um estudante de física, também da USP, aqui da capital, que tem 35 anos. Depois disso, a estudante, muito nervosa, foi para a delegacia de Sorocaba. Registrou a denúncia. Na manhã seguinte, já estava de volta à casa da mãe. Na hora, eu não sabia o que fazer. Eu entrei em desespero e eu não pensei em chamar a polícia ou não. Eu só fiquei com muito medo. Numa rede social, uma nota de repúdio assinada por mais de 160 entidades estudantis da USP fala que esta não é a primeira vez que o autor do estupro, que estuda física no campus, comete tal crime. Pelo menos outras 3 alunas da ECA também foram vítimas de estupros cometidos por esse homem numa festa no dia 16 de abril. Assustada, a jovem, que tem apenas 20 anos, já passou por exames e diz que vai com a denúncia até o fim. Não é culpa nossa, né? Não havia nada que eu pudesse ter feito para evitar isso. A culpa é dele. E nossa, é horrível, parece que é um pesadelo. Nós precisamos mudar isso urgentemente. Não bastasse o medo que todos nós temos, não é? Com a criminalidade, a sociedade ainda convive com outro pânico terrível, que são os estupradores. Você certamente deve se lembrar de uma cena que chocou todos nós, o Brasil inteiro, que nós já mostramos algumas vezes, inclusive aqui para você, daquela jovem que levou uma cotovelada na porta de uma casa noturna há 9 meses. Pois muito bem, ela foi agredida novamente e desta vez pelo namorado dela. De acordo com o boletim de ocorrência feito na Delegacia de Defesa da Mulher, a auxiliar de produção, Fernanda Regina César, alega ter levado um soco no rosto do atual namorado. A suposta agressão aconteceu 9 meses após ter levado uma cotovelada no rosto dada pelo comerciante Anderson de Oliveira na porta de uma casa noturna em São Roque, no interior de São Paulo. No ano passado, o comerciante foi condenado a 5 anos de prisão pelo crime de lesão corporal, com o agravante de ter sido contra uma mulher. E um skatista virou herói após perseguir um ladrão e recuperar os objetos roubados. Dá só uma olhadinha no flagrante. As imagens foram feitas na região central de Belo Horizonte. O rapaz de camisa salmão acaba de ser assaltado. Quem grava o vídeo é Ademar Lucas Nascimento, que está andando de skate. Ele vai atrás do ladrão. Roubou o cara, vou pegar ele, vamos pegar ele. Ele pede para o bandido devolver o celular roubado. O rapaz entrega, mas continua correndo com uma bolsa. O skatista não desiste e consegue puxar a perna dele. Um dos amigos consegue pegar a bolsa de volta. O dono dos pertences agride o ladrão, que foge e quase é atropelado. O vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. O skatista, que virou herói, já presenciou outros roubos na mesma região. Falei que eu ia pegar ele. Um grupo de moradores de 4 cidades do interior do Paraná arrecadou dinheiro para comprar armas para a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, não faltam armamentos. A iniciativa foi para aumentar a sensação de segurança. No total, foram 5 fuzis de alto impacto avaliados em R$40 mil, comprados diretamente do fabricante. Veja a reportagem.
O tamanho dos fuzis impressiona e mais ainda o poder de destruição do armamento, calibre 5,56, usado pelo Exército Brasileiro e pelos esquadrões da polícia em operações especiais. O armamento pesado, de longo alcance e considerado um dos mais letais pelas Forças Armadas, foi entregue à Polícia Militar pelos Conselhos de Segurança de cidades do chamado Vale do Ivaí, região central do Paraná. Eles arrecadaram R$50 mil com a própria população para comprar os fuzis. Os conselhos de segurança tiveram essa ideia depois que cidades aqui da região começaram a ser atacadas por quadrilhas especializadas em roubos a bancos. Nesses municípios menores, o número de policiais é pequeno e os que estão de plantão quase nunca têm condições de confrontar os criminosos, que sempre agem muito bem armados nesses assaltos. Do ano passado para cá, pelo menos 15 cidades da região foram atacadas. Munidas de dinamites, as quadrilhas explodiram agências bancárias inteiras, espalhando medo entre os moradores. O crime que mais chocou foi o da cidade de Curiúva, onde bandidos armados com fuzis roubaram 2 bancos, fizeram 45 pessoas reféns num escudo humano e, na fuga, ainda amarraram um deles ao capô de um carro para se proteger. Na maioria das vezes, a polícia chega apenas quando os bandidos já deixaram a cidade, intimidados com o poder de fogo dos ladrões, ou mesmo trancado por eles nos destacamentos. Esta semana, no norte do estado, em menos de 1 hora, os criminosos explodiram bancos em Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis, cidades distantes pouco mais de 15 quilômetros uma da outra. O Brasil precisa de investimentos urgentemente na segurança, em todos os estados. Um homem foi preso em flagrante no momento em que tentava vender um imóvel para um deficiente visual. De acordo com a polícia, o suspeito não poderia comercializar a casa, porque o imóvel não é dele. A prisão foi feita dentro de um cartório de Guarulhos, na Grande São Paulo. O vídeo foi feito no momento em que Alexandro Carlos Correia Barbosa tentava concluir a venda da casa. Vai pagar lá os trabalhos cartorários agora. A vítima se levantou, tá indo para lá também. Você sabe por que está sendo preso, né? A casa que ele tentava vender fica nesta rua, na mesma cidade. Quem desconfiou de tudo foi o filho da vítima, que ao ler o documento, percebeu que a documentação anterior não estava em nome de Alexandro. O rapaz então procurou pela polícia, que levantou dados do suspeito e descobriu que ele já teve problemas com a justiça. Os agentes descobriram que tudo não passava de uma fraude quando localizaram o verdadeiro dono do imóvel, que já tinha feito um boletim de ocorrência por invasão de propriedade. Na casa de Alexandro foram encontrados diversos documentos imobiliários que serão investigados para descobrir se o estelionatário fez outras vítimas. Ele segue preso. Mas, lamentavelmente, o estelionato aqui no Brasil ainda é considerado um crime muito suave. A polícia acredita que o turista australiano que desapareceu no Rio de Janeiro há 12 dias pode ter sofrido um surto após o uso de drogas. Ele foi visto pela última vez em uma ilha não habitada e que fica a 2 quilômetros de distância da costa. Veja. O australiano Ray Runt, de 25 anos, foi visto há pouco mais de uma semana por um pescador em uma ilha que fica na entrada da Baía de Guanabara, a 3 quilômetros da praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Segundo essa pessoa, ele estava machucado por mariscos, pedindo água e disse, ele chegou a perguntar como ele teria chegado na ilha, ele disse que teria chegado a nado e que seria australiano. O turista está desaparecido desde 21 de maio. Segundo a polícia, neste dia, ele e um amigo consumiram uma droga sintética que causa alucinações. Depois foram para uma festa. Fez uso dessa droga na festa e misturou com vodka. A partir dali, ele entrou em surto psicótico. Os 2 amigos discutiram e se separaram. Ray, então, foi para este hostel em Copacabana. Ele teria permanecido 3 horas no local antes de sair apenas com dinheiro e passaporte. Com o apoio do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros, a polícia fez buscas no entorno da ilha, onde o australiano foi visto pela última vez. O local é inabitável. Os agentes acreditam que ele pode ter tentado voltar para a praia a nado. Depois de tantas informações, a polícia está muito próximo de desvendar toda essa história.
Manifestantes invadiram o escritório da Presidência da República em São Paulo. Eles protestavam contra os cortes no programa Minha Casa Minha Vida. Teve tumulto e prisões. O protesto foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Os manifestantes ocuparam o saguão do prédio e fizeram pichações nas paredes. A polícia militar foi chamada para liberar a área e houve tumulto. 6 pessoas foram presas. Essa mulher foi derrubada no chão por um PM e imobilizada com um golpe no pescoço. O presidente interino Michel Temer negou que o governo vá mudar o percentual de gastos com a saúde e educação. Como chegou a ser anunciado pela Fazenda, o Planalto trocou o comando dos principais bancos federais, da Petrobras e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na presidência do Banco do Brasil assumiu Rogério Caffarelli, funcionário de carreira da instituição. E na Caixa, Gilberto Ock, quadro técnico que já comandou 2 ministérios do governo Dilma. No BNDES, tomou posse Maria Silvia Marques, que como executiva da Companhia Siderúrgica Nacional, dobrou o faturamento da empresa. No IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o economista Ernesto Lozardo. Na Petrobras, assumiu Pedro Parente, ex-ministro do governo Fernando Henrique, com a missão dada pelo presidente Temer de resgatar o orgulho dos brasileiros pela empresa. A decisão de preço é uma decisão de natureza empresarial. O governo não vai interferir na gestão profissional que ele quer que a Petrobras tenha. Com estas trocas de comando, Temer praticamente completa a área econômica do governo e dá um perfil técnico ao time, o que agrada ao mercado. O presidente aproveitou a solenidade para rebater críticas e especulações. Negou que vai reduzir gastos sociais em 2 setores protegidos pela Constituição. Os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. Porque muitas vezes eu leio afirmações de que este governo vai destruir tudo que diz respeito àquilo que mais toca aos setores sociais. Para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, o presidente Temer escolheu o ex-ministro do TSE e seu amigo pessoal, Torquato Jardim. O antecessor, Fabiano Silveira, caiu por suspeita de interferência na Lava Jato. Eu quero revelar pela enésima vez, que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez: não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. E a comissão do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff se reúne hoje para discutir o cronograma. Senadores a favor do afastamento querem concluir os trabalhos em julho. O ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, entregou a defesa da presidente afastada. O documento tem 372 páginas. Dilma quer a quebra do sigilo da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e a inclusão das gravações com o senador Romero Jucá e com o ex-senador José Sarney. Para a defesa, o teor da conversa comprova a tese de provocar o impeachment para atrapalhar a investigação da Lava Jato. O futuro do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, será definido na semana que vem. O relator do Conselho de Ética pediu a cassação do mandato dele. O parecer do relator foi pela cassação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Emocionado, Marcos Rogério anunciou o voto. Por todo o exposto, considerando o conjunto dos fatos, das provas, voto pela cassação do mandato do deputado Eduardo Constantino Cunha.
Para atrasar o andamento dos trabalhos, aliados de Eduardo Cunha pediram vista do processo. E a votação do parecer no Conselho de Ética fica para a próxima terça-feira. O voto do relator durou mais de 3 horas. Marcos Rogério argumentou que Eduardo Cunha mentiu à CPI da Petrobras ao dizer que não tinha contas no exterior. Argumento contestado pela defesa. Cadê a prova de que o meu cliente possui conta corrente no exterior em nome dele? O Conselho de Ética pode aprovar a cassação ou os aliados de Cunha, se vencerem, podem pedir uma pena mais branda. Nos 2 casos, o processo seguirá para o plenário. Em caso de uma punição menos rigorosa, o atual presidente da Casa já consultou a Comissão de Constituição e Justiça para saber se há possibilidade do plenário não votar a cassação. O presidente do Conselho teme mais uma manobra para livrar Eduardo Cunha de perder o mandato. Embora afastado, o deputado Eduardo Cunha continua, os seus tentáculos continuam nessa casa, manobrando por todos os jeitos, de todas as formas. Veja que absurdo. Uma nota baixa seria a causa do crime que chocou a Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o aluno que matou o professor de uma universidade e depois tirou a própria vida, deixou uma carta em que afirma ser esse o motivo do crime. O campus da Universidade da Califórnia foi cercado por policiais e equipes da SWAT. Tiros foram disparados no prédio da Faculdade de Engenharia. O primeiro alerta soou às 9h51 da manhã contra este rapaz. A polícia mandou os alunos e professores se trancarem nas salas de aula até que não houvesse mais perigo. Nas redes sociais, eles mostraram como improvisaram barreiras para se proteger. Segundo a polícia, pela idade dos 2 mortos, existe a possibilidade de que um aluno tenha matado um professor e se suicidado em seguida. Alunos que circularam pelo campus no fim da manhã foram revistados e o local foi isolado. A seleção brasileira, que participa da Copa América aqui nos Estados Unidos, tinha treino marcado hoje na Universidade da Califórnia. Por causa do incidente, os jogadores tiveram que treinar em outro local. E vale lembrar que a UCLA, essa universidade da Califórnia, é uma das maiores e mais respeitadas universidades do mundo. 4 anos depois do naufrágio do navio Costa Concórdia, saiu finalmente a condenação do comandante. Ele deve passar 16 anos na prisão. O capitão Francesco Schettino já tinha sido condenado em primeira instância. Ele recorreu da sentença e uma nova audiência foi marcada, mas o réu não compareceu. O procurador-geral pediu à justiça a condenação pelos crimes de naufrágio, homicídio imprudente e lesões múltiplas, além de abandono do navio e falsidade nas informações que passou à Capitania dos Portos. O acidente ocorreu em 2012, quando o capitão do navio, de mais de 100 mil toneladas, decidiu se aproximar da ilha italiana de Giglio, na Toscana, em uma manobra arriscada, o que provocou a colisão do barco contra os recifes. 32 pessoas morreram. Todos nós temos o desejo natural de realizar o sonho de cada um de nossos filhos. Você vai acompanhar como a tecnologia ajudou um pai a voltar a andar e ainda a realizar o sonho da filha. Você vai entender tudo em 1 minuto, porque agora a garotinha de Ipanema tem um recado para você. Ficou ótimo, Tici. Olha, um pai que não anda tinha o sonho de caminhar levando a filha ao altar. Você vai ver agora como a tecnologia ajudou a esse pai corajoso e empreendedor a realizar o sonho da filha. Veja como foi esse momento emocionante. Aos 55 anos, depois de passar por um tipo agressivo de câncer, Chris Palmer descobriu que não poderia mais andar. A primeira coisa que passou pela cabeça dele foi como cumpriria a promessa de levar a filha ao altar no dia do casamento dela.
4 anos depois, no entanto, o que parecia impossível virou realidade. Uma empresa de tecnologia se solidarizou com a família e emprestou um exoesqueleto capaz de movimentar as pernas de Chris. Meses antes da cerimônia, o pai da noiva começou a treinar e a se adaptar ao aparelho, uma espécie de terno robótico que custa cerca de R$450 mil. O esforço todo valeu a pena. Finalmente, no grande dia, o pai conduziu passo a passo, cheio de orgulho, a filha até o altar. Cada vez mais, aquilo que nós assistimos apenas nos filmes de ficção científica estão mais próximos da realidade. Hoje, nós vamos mostrar uma história diferente de empreendedorismo. Ao contrário do que normalmente acontece, foi um patrão que viu na funcionária o potencial dela para os negócios. Ele ia embora do Brasil e, para não deixar a moça desempregada, decidiu apostar no talento dela para cozinhar. A repórter Ana Paula Neves conta agora pra gente os detalhes dessa história. A vida adulta é cheia de responsabilidades. Morar, vestir, comer, tudo custa muito dinheiro. Falar em realização de sonho, quando a luta é diária para conseguir o básico, parece um ideal do impossível. Mas há os que escolhem seguir um caminho que a maioria não segue, olhar para o próximo e enxergar o que ninguém para ver. E aí surgem grandes surpresas. Cada um de nós tem um talento especial, algo que nos torna únicos, que fazemos muito bem, quase uma marca mesmo. Você já pensou sobre isso? Então pense. A história que eu vou contar agora tem a ver com talento e é tão inspiradora que até parece filme. Essa mulher aqui é a Teca. Ô Teca, o que você está fazendo nesse restaurante? Eu sou a dona desse restaurante. Muito bem. E você vem de família rica? Não, eu vim de uma família bem humilde. O que você fazia antes? Eu sempre trabalhei de doméstica. E aí, como é que você conseguiu abrir esse restaurante trabalhando como empregada doméstica? Com a ajuda do meu ex-patrão. Eu disse que parecia história de filme. Seu ex-patrão te deu dinheiro para abrir um restaurante? Sim. Por quê? Porque ele sabia que eu tinha talento e eu gostava muito de cozinhar. Deixa eu apresentar a Teca direitinho. O nome dela é Ranael, o apelido Teca. Nasceu em Rui Barbosa, interior da Bahia, e veio para São Paulo aos 20 anos de idade. Queria mais do que um salário de R$60 por mês para cuidar da casa dos outros. Como você percebeu, nós tivemos um pequeno problema na reportagem e voltaremos a exibi-la para você assim que nós regularizarmos isso. Mas tem uma notícia importante, porque novidades nos estudos mais recentes que acabam de ser divulgados da chamada Pílula do Câncer estão agora para que todo o público possa acompanhar. A pedido do Ministério da Ciência e Tecnologia, 2 centros de pesquisa brasileiros que analisam a substância demonstraram resultados diferentes em testes com ratos de laboratório e que a eficácia depende do tipo de tumor. Acompanhe. Os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará analisaram a pílula para 2 tipos de câncer. Um tumor que se originou da pele e de tecidos moles e outro tipo chamado de sarcoma. Testada em ratos, a fosfoetanolamina não foi eficaz para a regressão da doença. Já no relatório concluído pelo Centro de Inovação e Ensaios de Santa Catarina, ligado à Universidade Federal, a pílula foi usada para tratar camundongos com melanoma humano, um tipo de câncer de pele. Nesse caso, a substância dada em altas doses conseguiu agir na atividade das células, reduzindo o tumor de pele em 34%.
Os estudos foram revisados por diversas instituições, entre elas a USP, a Unicamp e o Instituto Nacional de Câncer. Na semana que vem, novos exames vão ser feitos para avaliar a ação da pílula em mais 2 tipos de câncer, entre eles a leucemia. Os testes em seres humanos devem começar em agosto e serão feitos em São Paulo. Passageiros foram retirados às pressas de um avião. O pneu estourou e pegou fogo enquanto a aeronave ainda taxiava. O Boeing 737-800, com 131 passageiros e 6 tripulantes a bordo, se preparava para decolar do Aeroporto Internacional de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. O destino seria a cidade americana de Houston, no Texas. Mas o piloto teve que abortar a decolagem porque um dos pneus estourou e pegou fogo. O avião chegou a derrapar na pista. Um passageiro gravou o momento em que saía fumaça e também a chegada dos caminhões dos bombeiros para apagar o fogo e resgatar os passageiros. Felizmente, ninguém ficou ferido. E outros passageiros de um avião também passaram por um sufoco, mas dessa vez durante o pouso. Os painéis do teto do Boeing 767 despencaram, assustando os mais de 200 passageiros a bordo. A aeronave tinha saído de Houston, no Texas, e aterrissava em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Depois do incidente, a United Airlines informou que o avião passará por manutenção. Ainda segundo a empresa, felizmente, ninguém ficou ferido. Faltam apenas 2 semanas. Dia 17 de junho, estreia aqui em São Paulo o musical Os 10 Mandamentos. Depois do sucesso na TV e no cinema, chegou a hora do público se emocionar no teatro. E na contagem regressiva para o início da temporada, o ritmo acelerado dos ensaios foi interrompido por uma grande surpresa para todo o elenco. Acompanhe agora na reportagem. Falta muito pouco para esta turma aí subir ao palco. Tá todo mundo coração na boca já, com muita vontade de fazer um espetáculo lindo e tá ficando lindo. Faltam 3 semanas. Nossa, já? Faltam 3 semanas, passa muito rápido, a gente nem vê. Para sair tudo perfeito, os atores têm ensaiado durante horas, todos os dias. Olha só quem está aqui para prestigiá-los. Camila Rodrigues e Sérgio Maroni. Convidar para essa bagunça, posso saber? Parabéns pra vocês. Como ousa vir pra cá e dar esse susto, cara? Tá maluco? Não é grande, mas não é 2 não. Como ousa não me convidar pra vir ao teatro? Muito bom, muito bom. Vou treinar. Pra ver os 10 mandamentos do musical. E nesse clima de descontração, eles foram se conhecendo melhor. O musical Os 10 Mandamentos terá 26 atores em cena. Os personagens principais você conhece agora. A apresentação fica por conta do casal real do Egito. Ainda temos um ao outro, não temos? Eu fiz a Nefertari na novela Os 10 Mandamentos, mas agora eu tô com a Bruna Pazinato, que vai fazer o musical dos 10 Mandamentos. Nefertari, meu amor! Uma pergunta que todo mundo me fazia. Entre Moisés e Ramsés, qual o seu coração bate mais? Para Moisés, com certeza. Mas eu acabo, pelo amor de Deus, mas o Ramsés acaba me conquistando com o tempo e me mudando também um pouquinho. Eu sou mais poderoso. Estou aqui com o Júlio Mancini, que vai fazer Moisés. Eu não devia estar muito perto dele, porque vocês sabem que existe uma rixa entre Moisés e Ramsés, mas qual a expectativa, Júlio? A expectativa nossa é a melhor possível, né? A gente está fazendo um trabalho com muito amor. Acho que vocês vão gostar. Tássia Cabanas vai interpretar a Zípora no musical. E aí, tá ansiosa? Eu tô muito feliz. É a minha primeira protagonista, assim, né, num espetáculo grande do esporte, então eu tô feliz, tô ansiosa, né? Vamos ver o que vai ser. Mas o espetáculo tá lindo, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. As músicas são lindíssimas. E o novo Ramsés, hein, Sérgio Maroni? O encontro foi cheio de elogios. Não, mas é muito legal você, e ainda mais com essa pessoa que também deu uma grande projeção pro personagem, pra história. E uma responsabilidade grande, né? Que isso aqui mexeu o Brasil todo com esse personagem. Vamos ver se eu consigo pelo menos fazer um pouco. Com certeza que vocês também vão emocionar o Brasil inteiro. Vai ter gente do Brasil inteiro vindo pra cá ver esse espetáculo de vocês.
De protagonistas a espectadores, a visita terminou com Sérgio Maroni e Camila Rodrigues assistindo a um pouco do que vai ser apresentado no musical. Olhares atentos, surpresos, emocionados. Eu fiquei um pouco, assim, sem palavras, arrepiada. Eles cantam demais. Vai ser muito interessante. Muito emocionante, sem dúvida nenhuma. Foi de arrepiar aqui, imagina no palco. Faltam só 2 semanas. Portanto, corra. Dia 17 agora, né? Estreia em São Paulo o musical Os 10 Mandamentos. Garanta o seu lugar agora mesmo. Acesse r7.com/musical 10 Mandamentos e compre o seu ingresso no melhor lugar do teatro. E uma separação milionária tem dado o que falar no mundo das celebridades. É que a união entre o ator Johnny Depp e Amber Heard só durou, gente sabe quanto? 15 meses. Mas, ao que tudo indica, as polêmicas envolvendo o fim do casamento dos dois ainda vão muito longe. A atriz Amber Heard alegou diferenças irreconciliáveis entre o casal e chegou a comparecer a uma audiência com o olho machucado. Na versão da ex de Johnny Depp, a agressão teria sido cometida pelo marido, que, segundo a atriz, arremessou um celular contra o seu rosto. Não faltou um capitão aí nessa frase. O astro de Hollywood se defende afirmando que as declarações de Amber são mentirosas. De acordo com publicações do portal norte-americano TMZ, 2 seguranças do casal teriam presenciado a então esposa de Johnny Depp tentando simular a agressão. Segundo as testemunhas, a atriz de 30 anos teria pedido aos gritos para o marido parar de bater nela. Mas quando os seguranças entraram na casa, perceberam que ambos estavam em cômodos diferentes da residência. Com base na suposta agressão, Amber conseguiu uma ordem judicial de afastamento do ex. Mas a declaração é controversa, já que o tabloide americano também revelou que, quando a polícia foi chamada, Amber Heard não mostrou aos agentes qualquer marca de agressão. A acusação da ex contra o ator, que atualmente está em cartaz na telona, no papel do chapeleiro maluco em Alice através do espelho, não convenceu a todos. O ator, que está entre os mais queridos do público feminino, também é defendido por suas ex-mulheres. A ex-mulher Vanessa Paradis defende Johnny Depp, com quem foi casada por 14 anos. Numa carta divulgada em site de celebridades, a cantora disse que Johnny Depp é o pai dos meus filhos, um homem sensível e amoroso. Ela declarou ainda acreditar que essas acusações recentes são mentirosas. Além de Vanessa, Laurieann Allison, que também foi casada com o ator por 2 anos, afirmou que o ator não seria capaz de agredir uma mulher. Johnny Depp assegura a sua inocência e devolveu a acusação, afirmando que a ex-mulher é interesseira. No processo de divórcio em andamento, Amber exige uma pensão de $50 mil mensais, o equivalente a cerca de R$180 mil. Para justificar o valor exigido, a ex de Depp detalhou parte das despesas. $3 mil seriam para cuidados de saúde, $2 mil para compras, para jantar fora mais $2 mil, além de $10 mil para férias e entretenimento.